Oi, pessoal. Voltei aqui com uma implementação de barreira, que é exatamente a implementação, exatamente não, quase exatamente a implementação que eu mostrei lá nos slides, mas aqui então eu tenho agora um programa completo, e aí vou repassar aqui rapidamente com vocês e mostrar uma execução para a gente observar, né, como o padrão funciona, tá bom? Então é meio como aqui fosse parte da nossa inicial do nosso laboratório, né? Que seria o complementar mesmo da aula teórica, né? As duas coisas aqui, tá bom? Então, eu tenho aqui, nesse caso, eu estou definindo o número de threads, estou deixando aqui como constante, 5 threads, tá? E defini aqui, eu tenho uma lógica simples de iteração em que as threads vão executar um loop de 5 passos, tá? E aí eu justamente quero, todas as threads vão executar o mesmo loop, mas eu não quero deixá-las avançar para a próxima iteração sem que todas tenham chegado naquele ponto, exatamente reproduzindo uma situação em que eu tenho um algoritmo iterativo, que cada thread faz um pedacinho e só pode avançar para a próxima iteração depois que todas tiverem executado aquela iteração, tá? Então, o passos aqui significa quantas rodadas ou quantas iterações a gente vai fazer desse algoritmo. Aqui, inicialmente, tem exatamente a implementação de barreira, tá? Parecida com o que a gente viu no slide, a diferença aqui é que eu usei aquela outra estratégia que eu falei com vocês, né? A minha variável de estado, eu estou começando ela com 0 ao invés de começar com o número de threads, tá? Só para ter essa variação. Tem um mutex e uma variável de condição, para poder, bloquear as threads, ok? E aí a função barreira, também fiz uma pequena alteração, ela está recebendo como argumento o número de threads, então ela fica um pouco mais genérica, né? No sentido de que eu chamo a função e digo, olha, quantas threads seria esse argumento, seria para dizer assim, quantas threads tem que completar essa barreira, né? Então, aqui está, a thread vai fazer a sincronização mútua, aqui é a exclusão mútua, ela vai perguntar, então, dado que eu comecei com 0, eu vou fazer o caminho oposto, né, cada thread que chega, eu vou incrementando essa variável, eu chamei aqui de bloqueadas, e, então, se essa estou fazendo aqui primeiro a pergunta se ela é a última thread a chegar, fiz toda uma inversão aqui, né, na lógica, só para mostrar que a gente pode mexer aqui, obviamente, sem perder o sentido principal. Então, aqui, esse if está valendo como se fosse a pergunta, ele vai dar verdade quando a última thread chegar, né? Se antes ela chega, ela não incrementou, então ela pergunta se n threads é igual a n threads, se bloqueadas é igual ao número de threads menos 1. Significa que só falta uma, e ela é essa uma, né, que está chegando por último. Então, ela está na situação de dar o broadcast para sinalizar todas as outras, ela não se bloqueia, ela reinicia a variável bloqueadas com 0. Se não, se isso não for verdade, significa que ainda faltam outras threads chegarem, então ela registra que mais uma thread chegou, bloqueadas mais, e se bloqueia, né? Aí, a mesma história, saindo daqui, libera o mutex, tá bem? Aqui, a gente não chegou a discutir que eu estou usando o if, né, ao invés de, não estou precisando usar o while aqui, né, porque o que que acontece aqui, né, toda vez que eu sair de uma barreira, como é a sincronização coletiva, eu necessariamente estou, aqui no caso está até no else, né, mas o que que acontece? A thread se bloqueia, quando acontecer, quer dizer, quando ela for avisada aqui que ela vai receber via broadcast, que ela for sinalizada, essa condição, ela é dada, assim, não tem um retrocesso, né, de mudar esse passo, porque a condição de bloqueio vai vir em seguida na próxima iteração da barreira, né. Então, no caso aqui da barreira, a gente consegue observar que não é necessário testar a condição de novo, né, especialmente aqui porque, na verdade, até pude fazer isso e acabei invertendo aqui a ordem da pergunta, né, primeiro pergunto se quem chega sinalizando, depois, se não, eu já caio na situação em que eu tenho que me bloquear, então aqui no caso, ó, quando eu saio do wait, eu não estou testando nada, eu estou simplesmente seguindo em frente, nesse caso, também a questão aqui é o seguinte, né, quando eu saio do wait, eu não tenho que, eh não tenho nada aqui para alterar, na verdade eu saí do wait significa que eu posso passar para a próxima iteração, né, porque se alguém desbloqueou, é a última thread que chegou, então eu posso passar para a próxima iteração, e eu só vou voltar a bloquear se eu chamar a barreira de novo e chegar lá na barreira antes das outras threads, né. Então aqui é um caso em que o if funciona
tá? Depois vocês podem fazer essa análise um pouco mais, aí executando o código, pensando um pouquinho mais vocês, mas é exatamente por essa ideia de que uma thread vai desbloquear todas as demais, ela desbloqueia no momento em que o estado está válido, e esse estado só deixaria de estar válido, né? Aqui não faz sentido, não tem nada que desfaz esse estado nesse sentido, elas estão aptas a começar uma próxima etapa até chegar a um novo ponto de barreira, se existir na minha aplicação, tá? A tarefa das minhas threads aqui, então, para a gente experimentar essa barreira, é a seguinte, as threads, então, eu estou usando explicitamente um loop aqui, um for, tá, que todas as threads executam, todo mundo vai executar essa mesma tarefa, e aqui eu estou deixando um printf só para a gente poder ter o registro, né, que a thread tal está passando por tal iteração, então ela vai estar se eu tenho 5 passos, as threads vão ter que passar por esses 5 passos, né, passar por aqui pelo menos uma vez. O que não pode acontecer é a thread fazer todo o loop e terminar, e as outras threads não terem feito. É isso que eu estou criando a condição aqui da barreira. Então, ela registra, ela faz alguma coisa que seria a parte central aqui do meu loop, né, da tarefa da aplicação, e aí vem a sincronização condicional aqui, coletiva, né, na verdade, que é a chamada da função barreira. Então, chama aqui barreira explicitamente, passando o número de threads, que nessa minha implementação recebe como argumento o número de threads. Então, aí, esse ponto aqui vai fazer com que ela se bloqueie e só saia daqui depois que todas as outras threads já passaram por aqui e imprimiram isso. Se eu não tivesse a barreira, uma thread poderia chegar aqui e fazer várias iterações aqui antes de ser interrompida, tá? Então, é isso que a gente vai visualizar lá na saída. A função principal está simplesmente fazendo o que a gente já conhece, né? Criando aqui as variáveis de inicialização, as de sincronização, fazendo as inicializações, criando as threads, tá? Seguindo aqui, uma pequena interrupção. Então, tenho aqui um main normal que cria as threads e espera as threads terminarem, imprimo um fim só para ter esse registro aqui, e aí libera mutex e variável de condição, tá? Então, nessa outra janela aqui, eu vou mostrar uma execução, já havia compilado. Então, repara, né? A gente tem aqui as threads executando em uma ordem qualquer aqui, 0, 1, 4, 3, 2. A thread 2 executou 2 vezes seguidas, mas exatamente ela terminou, olha, eu passo a iteração 0 e já entrou na iteração 1, e aí veio 4, 3, 0, 1, aí aconteceu a mesma coisa, a 1 terminou, ela já passou adiante, quer dizer, é fácil isso acontecer, porque essa thread, que é a última a chegar à barreira, ela não chega a se bloquear, já segue em frente, né? Aqui de novo, olha, aconteceu com 0, terminou a iteração 2 e começou a 3, aqui aconteceu com a 3, né? Então, é bem natural isso aqui, dado que a nossa loop ali, a tarefa é muito curta, né? Então, é natural de acontecer que a última thread que chega seja a primeira no próxima iteração, mas isso é por conta dessa nossa aplicação aqui, né? Não quer dizer que tem que ser assim, obviamente. Então, se eu executar aqui várias vezes, a gente vai observar que basicamente a primeira coluna que fica mudando, a primeira coluna que muda e a segunda está sempre parada, né? Porque está respeitando exatamente minha regra aqui do jogo. Todo mundo tem que executar a iteração 0 para então executar a iteração 1 para executar a iteração 2. Não interessa a ordem que as threads estão chegando, essa regra está sendo cumprida, tá? Então eu tenho uma implementação de barreira aqui sendo atendida, as threads estão terminando todas juntas, todo mundo fazendo uma iteração para então fazer outra iteração, para então fazer a próxima, para então fazer a seguinte e assim terminar. Tá? Se eu viesse aqui e comentasse a barreira, só para a gente ver o que que acontece, eu vou então, tirei a barreira, não estou fazendo mais sincronização, tá? Então, vou compilar de novo e executar, olha aí o que que acontece, né? Já bagunçou tudo, a gente pode observar, por exemplo, a thread 1 já chega fazendo todas as iterações, a 2, a 0, a 4, todo mundo fez a iteração completa, mas dá para o nosso loop está bem, mas aqui dá para ver um pouquinho misturado. Aqui aconteceu, a thread 1 começou com o passo 0, veio a thread 0, fez os seus 5 passos, a thread 2, a 4, a 3, e aí a 1 terminou aqui na frente. Então, repare, sem a barreira,
A ordem de execução aqui está à mercê da execução das threads, tá? Com a barreira a gente viu como tudo fica bem sincronizado, quer dizer, todas elas executam um passo para então executar o outro, que é isso que a gente queria observar, que é o que a gente obtém aqui com esse padrão, tá bom? Vou disponibilizar esse código para vocês, tá? E aí peço, por favor, que vocês executem, experimentem, rodem, façam mudanças que vocês acharem, quiserem experimentar, tá? Para ficar bem entendido aqui essa implementação de barreira, tá? E as possíveis variações, né? Como no slide eu mostrei de um jeito, aqui eu mostrei um pouquinho diferente, mas particularmente também como ela se aplica aqui num problema, tá bom? Para entender o conceito básico, como ela funciona, como ela é implementada aqui com os recursos que a gente tem até aqui, ok? Abraço então, gente.